Você já imaginou o que aconteceria se um jornal local publicasse um aviso de assassinato, como se fosse apenas mais um anúncio de venda de bolos caseiros? Que tipo de mente ousaria transformar um jornal comunitário em uma arma de antecipação para a morte? A resposta, por mais insana que pareça, é esta: alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E esse alguém escolheu a vila de Chipping Cleghorn como palco, não por acaso, mas por estratégia. Porque o verdadeiro assassino precisava de uma plateia. Tudo começou em uma manhã qualquer, daquelas em que o orvalho parece sussurrar entre as folhas e a rotina é um ritual sagrado. O som das rodas da bicicleta de Johnny cruzava as ruas estreitas como um metrônomo da normalidade. Ele era o entregador de jornais da vila, e talvez o primeiro a carregar nas mãos a faísca de algo devastador. A edição de sexta-feira do Chipping Cleghorn Gazette sempre trazia trivialidades. Casamentos, chás beneficentes, alguma receita de torta de carne. Mas naquela manhã, 29 de outubro, entre o anúncio de um piano antigo e a comemoração de bodas de esmeralda, havia algo que congelou os olhos de quem leu. Um homicídio será cometido, sexta-feira, às 6:30 da tarde, em Little Paddocks. Amigos são convidados. Não havia assinatura, não havia explicação, mas havia intenção. Cada casa da vila reagiu de um jeito. Na residência dos Swettenham, a senhora Swettenham levantou os olhos do bordado, encarando o filho Edmund com um sorriso meio aflito. Ele, cético e intelectual, descartou o anúncio como uma brincadeira de mau gosto, talvez uma dramatização teatral, uma dessas modas modernas. Na casa do coronel Easterbrook, Laura, sua jovem esposa, leu o texto em voz alta. O coronel, veterano e orgulhoso, classificou aquilo como um disparate juvenil, possivelmente vindo de algum parente excêntrico de Miss Blacklock. Laura, porém, insistiu que eles comparecessem. Afinal, se era uma brincadeira, era no mínimo uma curiosidade. Em Boulders, o chalé das senhoritas Hinchcliffe e Murgatroyd, a notícia chegou entre galinhas agitadas e risadas abafadas. Hinchcliffe, prática e debochada, riu da ideia. Mas, mesmo assim, ambas decidiram ir. Por diversão, talvez. Por suspeita, mais ainda. No vicariato, o reverendo Julian Harmon lia os salmos quando a esposa, Bunch, entrou com o jornal nas mãos e olhos brilhantes. Ela lamentou que ele não pudesse ir, mas jurou que representaria bem a casa do clero. Afinal, algo naquele convite parecia sério demais para ser ignorado. E então havia Little Paddocks. A casa em questão era a morada de Miss Letitia Blacklock, uma mulher reservada, de modos elegantes e opiniões discretas. Morava ali com dois jovens, Patrick e Julia Simmons, e uma amiga de infância, Dora Bunner, além de uma empregada estrangeira chamada Mitzi. Naquele dia, quando o jornal chegou, Miss Blacklock leu o aviso como quem lê uma sentença. Ela tentou rir. Dora, apavorada, sussurrou que aquilo era um presságio. Mitzi, ainda mais trêmula, acreditava que alguém viria para matá-la. Dizia isso com os olhos arregalados e as mãos trêmulas, evocando passados que ninguém compreendia direito. Mesmo assim, Miss Blacklock decidiu seguir adiante. Preparou a casa, arrumou flores, organizava bebidas e pequenos pratos como se estivesse, de fato, convidando para um chá. Mas algo em seus gestos traía uma tensão profunda, um desconforto que nem mesmo Patrick ou Julia pareciam notar. Ou talvez apenas fingissem não ver. À medida que o dia se arrastava, os rumores se espalhavam como fogo em palha seca.
A vila, que até então se ancorava em repetições tranquilas, transformava-se em um lugar expectante. A simples possibilidade de um crime real estava prestes a dissolver as fronteiras entre jogo e verdade. Quando o relógio se aproximava das 6:30, a sala de estar de Little Paddocks estava cheia. Os convidados chegaram um a um, com olhares semicrentes, sorrisos hesitantes e desculpas prontas para o caso de tudo se revelar uma piada. Havia uma atmosfera densa, como um salão prestes a ser tomado por uma tempestade. Risos nervosos, comentários sussurrados. Miss Blacklock caminhava entre os convidados com uma bandeja de copos, tentando parecer relaxada. Dora tremia, como sempre. Mitzi havia desaparecido. E então, o momento chegou. O relógio começou a soar. 6 badaladas. Depois, uma 7ª. E antes que a 8ª pudesse ecoar, todas as luzes se apagaram de uma só vez. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Um som estrondoso cortou o escuro como uma lâmina. Depois, um segundo. Depois, gritos. Um corpo caiu. O cheiro de pólvora misturado ao perfume das flores sobre a mesa. Caos. Um grito de Dora cortando a escuridão. Quando alguém finalmente acendeu uma vela, havia um homem caído próximo à porta, com uma máscara no rosto e sangue escorrendo de sua cabeça. Miss Blacklock, com a blusa manchada de vermelho, tocava a própria orelha, onde um corte recente brilhava sob a chama. Aquilo não era mais um jogo, e ninguém saiu de Little Paddocks do mesmo jeito que entrou. Um crime havia, de fato, sido cometido. E o que parecia ser um evento para entreter a vila revelaria um segredo cuidadosamente ocultado por camadas de convenções sociais, mentiras familiares e uma história que começou muitos anos antes, longe dali. Mas tudo isso só seria descoberto por uma mente que entende o invisível. Uma senhora com olhos atentos, voz mansa e agulhas de tricô sempre à mão. Miss Jane Marple. O caso ocorrido em Little Paddocks não se tratava apenas de um assassinato. Desde o início, era evidente que a chave para entender tudo estava na forma como as pessoas se apresentavam. Em uma vila onde todos pareciam conhecer uns aos outros, o maior perigo veio justamente de alguém que usava uma aparência cuidadosamente construída. Alguém que não era quem dizia ser. Miss Letitia Blacklock, anfitriã do evento e vítima do suposto atentado, parecia ser uma mulher tranquila, refinada e respeitável. Era conhecida por sua compostura, pelas roupas discretas e por manter a casa em perfeita ordem. Porém, mesmo diante da tragédia que abalou sua sala de estar, algo em seu comportamento chamava a atenção. Ela não chorava, não tremia, e, embora ferida de raspão por um dos disparos, não parecia desorientada. Era como se já soubesse exatamente como agir, como se esperasse aquele momento. Essa atitude não passou despercebida pelo inspetor Dermot Craddock, encarregado do caso. Enviado por ordem direta do chefe de polícia de Middleshire, George Rydell, Craddock era um investigador observador, treinado para notar o que os outros ignoravam. Desde o início, ele percebeu que Miss Blacklock exercia um tipo de controle sutil sobre todos ao redor. Seus primos Patrick e Julia, por exemplo, pareciam sempre estar à disposição dela, mas nunca expressavam afeto genuíno. A velha amiga Dora Banner tratava Miss Blacklock com adoração, quase como uma criança assustada que se agarra à única figura estável em sua vida. Durante os primeiros dias de investigação, Craddock visitou a casa diversas vezes. A cada conversa notava pequenos deslizes, não em palavras ditas,
mas em gestos silenciosos. Miss Blacklock hesitava quando perguntada sobre datas específicas, como o dia em que conheceu Rudy Shears, o jovem suíço morto durante o apagão. Ela dizia tê-lo visto pela primeira vez no Royal Spa Hotel, onde ele trabalhava como recepcionista, mas não sabia precisar quando, nem como ele reconhecera seu nome. Rudy havia entregue o anúncio enigmático ao jornal local 2 dias antes do crime, em 27 de outubro. Depois disso, apareceu em Little Paddocks pedindo dinheiro, dizendo que precisava voltar à Suíça. Ela o recusou. Ou pelo menos foi isso que afirmou. Mas por que alguém como ele teria orquestrado uma encenação tão elaborada, com direito a blackout, arma e figurino? Seria ele o único autor da trama? Miss Marple, embora ainda não tivesse aparecido oficialmente na investigação, observava de longe. Hospedada com sua sobrinha Bunch Harmon no vicariato, ela ouvia relatos e analisava cada detalhe com olhos treinados. Para ela, as ações de Miss Blacklock não se encaixavam no perfil de uma mulher apenas surpreendida por um crime. Havia em Letitia uma camada oculta, e era ali que residia a verdade. O caso se aprofundou quando Craddock começou a pesquisar o passado da família Girdler. Randall Girdler, antigo patrão de Miss Blacklock, havia deixado uma fortuna considerável. No testamento original, Letitia seria a beneficiária apenas se sobrevivesse a viúva de Randall, uma senhora chamada Belly, que vivia doente e isolada em uma casa de repouso na Escócia. Caso Letitia morresse antes, a herança passaria para 2 herdeiros distantes, Pip e Emma, filhos da falecida irmã de Randall. Essas informações mudaram o rumo da investigação. Se Letitia realmente fosse quem dizia ser, ela teria um forte interesse em permanecer viva. Mas, e se não fosse? E se a mulher que vivia em Little Paddocks fosse outra pessoa, alguém que havia assumido sua identidade para garantir a herança? A hipótese parecia absurda à primeira vista, mas quanto mais o inspetor estudava os documentos, mais incoerências apareciam. Nenhum vizinho se lembrava de ter conhecido Letitia antes de ela se mudar para a vila. Patrick e Julia, os supostos primos, surgiram repentinamente e não possuíam documentos ou fotografias antigas que comprovassem o parentesco. Miss Marple, com sua sensibilidade para pequenos sinais, percebeu algo que passou despercebido por todos. Não havia nenhuma foto de infância ou juventude de Patrick ou Julia na casa. Nenhuma carta antiga, nenhum retrato de família. Quando questionados casualmente sobre isso durante uma visita, ambos se entreolharam antes de responder com evasivas. Ao mesmo tempo, Craddock recebeu uma pista inesperada. Uma carta da senhora Belly Girdler, viúva de Randall, informava que Letitia havia escrito para ela anos antes, mencionando a irmã mais nova, Charlotte. Segundo a carta, Charlotte havia vivido uma juventude isolada devido a um problema de saúde. Mais tarde, fora submetida a uma cirurgia bem-sucedida em uma clínica suíça, mas continuava reclusa. Após a morte de Letitia, o que Belly acreditava ter ocorrido cerca de 2 anos antes, Charlotte desapareceu. E se Charlotte tivesse assumido o lugar da irmã morta? A ideia parecia improvável, mas ganhava força com os detalhes. Se Letitia tivesse falecido em segredo, Charlotte, transformada fisicamente pela cirurgia, poderia facilmente adotar sua identidade. Isso explicaria os erros de memória, a falta de documentos antigos, a necessidade de manter sob controle todos à sua volta. E principalmente a presença de Dora, sua amiga de infância,
que talvez fosse a única capaz de desmascará-la se desconfiasse da verdade. Miss Marple acreditava que Dora não era apenas uma figura decorativa na casa. Ela era o último laço que unia Charlotte ao passado real, um vínculo frágil, mas poderoso. E se Dora começasse a lembrar de algo, uma data, uma frase, um comportamento que contradissesse a farsa, Charlotte, se realmente fosse ela, precisava manter essa identidade intacta a qualquer custo. Assumir o lugar de Letitia era sua única chance de escapar de uma vida miserável e garantir acesso à herança. Mas o disfarce exigia perfeição, e qualquer erro, por menor que fosse, podia ser fatal. Foi assim que a investigação saiu da superfície do crime para mergulhar em um território mais complexo, o da identidade. A pergunta já não era apenas quem matou. Agora era quem de fato está vivendo em Little Paddocks. O disfarce de Charlotte era meticuloso, mas o tempo começava a trabalhar contra ela. O passado sempre encontra uma forma de emergir, e alguém, naquela vila, estava prestes a lembrar da peça que faltava. No centro do mistério de Little Paddocks, havia algo mais sutil do que qualquer disfarce ou herança escondida. A maneira como as pessoas se lembravam dos acontecimentos. Em uma investigação, a memória dos envolvidos é tão crucial quanto as provas materiais. Mas, quando os fatos são filtrados pela percepção individual, a verdade pode se transformar, distorcida por medo, confusão ou até mesmo conveniência. O inspetor Craddock entendeu rapidamente que o relato das testemunhas seria um campo minado. Após o assassinato de Rudy Shears, cada pessoa presente na sala de estar de Miss Blacklock forneceu uma versão diferente dos fatos. Algumas pareciam confiáveis à primeira vista, outras se contradiziam com mínimos detalhes, mas nenhuma oferecia uma imagem completa. Julia Simmons, por exemplo, foi direta em sua descrição. Ela contou que estava sentada próxima à lareira quando as luzes se apagaram. Achava que aquilo fazia parte da brincadeira. Só percebeu o perigo quando ouviu os estampidos dos disparos. Segundo ela, não conseguiu ver absolutamente nada além de um clarão forte, uma lanterna que ofuscou todos os rostos. Já Patrick Simmons relatou algo semelhante, mas com tons de humor. Disse que pensou se tratar de uma encenação exagerada. Comentou sobre o nervosismo de Dora Bunner e sobre o momento em que Miss Blacklock decidiu abrir uma nova garrafa de bebida, embora já houvesse outra pela metade. Esse detalhe, aparentemente insignificante, despertou o interesse de Craddock. Talvez fosse uma tentativa de manipular a situação antes mesmo de os tiros serem disparados. Mitzi, a empregada, ofereceu um depoimento cheio de emoção. Ela estava na cozinha, sozinha, quando ouviu o barulho dos tiros. Correu para a porta, mas ela estava trancada. Gritou por ajuda, certa de que o assassino a procurava. Seu medo parecia sincero, mas era difícil separar os exageros da realidade. A senhora Swettenham, por sua vez, descreveu tudo como se estivesse assistindo a uma peça teatral. Suas lembranças estavam carregadas de emoção, e ela mesma admitiu que poderia ter confundido partes do que ouviu com aquilo que imaginou. Já seu filho, Edmund, foi meticuloso. Lembrou-se de ter destrancado a porta para libertar Mitzi e descreveu cada passo como se fosse um roteiro ensaiado. Sua precisão, no entanto, levantou suspeitas. Poucas pessoas conseguem manter uma narrativa tão coesa após um trauma. As senhoras Hinchcliffe e Murgatroyd também ofereceram depoimentos distintos. Hinchcliffe, prática e sarcástica, descreveu tudo com objetividade.
Já Murgatroyd hesitou várias vezes. Em sua fala havia pausas, incertezas e tentativas de recordar algo que escapava à memória. Ela parecia assustada, não apenas pelo que presenciou, mas talvez pelo que começou a suspeitar. A percepção de cada um era moldada pelo lugar onde estavam, pelo ângulo de visão, pela luz ou pela ausência dela. A lanterna usada pelo suposto invasor, por exemplo, não apenas cegou os presentes, como também embaralhou completamente a lembrança do que viram. Todos recordavam o brilho intenso, mas ninguém conseguia afirmar com clareza quem estava onde, nem o que exatamente o intruso fizera. Esse efeito psicológico não é incomum. Em situações de estresse extremo, o cérebro humano tende a focar em elementos de ameaça imediata, como luzes fortes ou sons altos, e ignora detalhes periféricos. Além disso, a memória não é uma gravação exata dos fatos. Ela é constantemente reescrita, influenciada por emoções, suposições e até pelas opiniões de terceiros. Miss Marple conhecia bem esse fenômeno. Durante suas investigações silenciosas, ela prestava mais atenção no que as pessoas deixavam de dizer do que nas palavras que usavam. Observava expressões, hesitações, mudanças de tom. Quando visitou Little Paddocks, fez perguntas simples, quase triviais. E, ao contrário de Craddock, não queria datas ou descrições precisas. Queria entender como cada pessoa sentia os acontecimentos. Em uma dessas conversas, Miss Marple comentou com Dora Bunner sobre a troca de uma lâmpada no dia do crime. Dora confirmou que, de fato, Letitia havia solicitado a substituição de uma lâmpada queimada naquela manhã. Mas o que parecia banal ganhava importância. A nova lâmpada estava conectada ao mesmo interruptor que falhou durante o apagão. Teria sido proposital ou coincidência? A memória de Dora era frágil, mas seu coração era sincero. Ela contava os detalhes com a ternura de quem não percebia o perigo ao redor. No entanto, quanto mais se recordava, mais se mostrava um risco para quem vivia de mentiras. E foi justamente quando começou a juntar as peças, de forma quase ingênua, que passou a correr perigo real. Outro momento revelador ocorreu com Miss Murgatroyd. Após revisitar mentalmente o que havia presenciado, ela chegou à conclusão de que alguém essencial estava ausente no momento dos disparos. Ela não estava lá. Foram suas últimas palavras antes de ser silenciada de forma definitiva. Sua memória havia reencontrado um fragmento esquecido, e isso selou seu destino. A morte de Murgatroyd lançou uma sombra ainda mais densa sobre a investigação. A percepção que todos tinham sobre o crime foi definitivamente comprometida. Se até os erros de memória podiam matar, ninguém mais estava seguro. Craddock compreendeu que havia algo fundamental escondido entre o que os convidados lembravam e o que realmente ocorreu. A essa altura, não bastava ouvir relatos. Era preciso reconstruir a cena com base em elementos concretos: plantas da casa, posição dos móveis, localização das portas e, principalmente, entender quem teria motivos para manipular a lembrança alheia. A própria lanterna usada durante o apagão era agora vista com outros olhos. Não servia apenas para iluminar, era uma distração. Enquanto todos se viravam para o feixe de luz, o assassino agia na penumbra. A percepção coletiva foi manipulada com precisão. Miss Marple, atenta como sempre, encontrou no detalhe a resposta. Os gestos automáticos que Miss Blacklock fazia ao descrever os eventos. Pequenos movimentos, como apontar para a direção errada ou hesitar diante de perguntas simples,
revelavam que sua memória não era tão segura quanto dizia. No final, a questão era simples e devastadora. O que os moradores de Chipping Cleghorn achavam que sabiam sobre o crime era apenas uma versão fragmentada, moldada pelo medo, pela escuridão e pela astúcia de alguém disposto a fazer qualquer coisa para proteger um segredo. Por trás de todo crime existe um motivo. Às vezes é vingança, outras, medo, mas em muitos casos é simplesmente cobiça. A vontade de ter mais, de possuir o que não lhe pertence. E em Chipping Cleghorn, um nome discreto como o de Letitia Blacklock escondia um desejo muito maior do que manter aparências. O desejo de garantir uma fortuna, que aos olhos da lei talvez não fosse dela. A verdadeira raiz do mistério estava em uma cláusula testamentária, daquelas que parecem simples, mas que, em mãos erradas, tornam-se armas. Randall Girdler, antigo patrão de Letitia, havia redigido um testamento que dizia claramente: toda a sua herança seria destinada à fiel secretária, Letitia Blacklock, caso esta ainda estivesse viva no momento da morte da viúva dele, Belle Girdler. Caso contrário, o dinheiro seria dividido entre 2 herdeiros distantes, filhos de Sônia, irmã de Randall, conhecidos apenas pelos apelidos de infância, Pippi e Emma. Essa condição criava uma linha tênue entre o privilégio e o esquecimento. A fortuna só teria um dono legítimo se Letitia permanecesse viva por tempo suficiente. Essa informação chegou ao inspetor Craddock pelas mãos de Sir Henry Clithering, ex-chefe da Scotland Yard e figura respeitada na região. Clithering sabia que, para entender a tentativa de homicídio em Little Paddocks, era essencial investigar quem tinha algo a ganhar com a morte e, principalmente, quem tinha algo a perder caso a identidade de Letitia fosse questionada. Craddock viajou à Escócia para visitar Belle Girdler pessoalmente. A mulher, idosa e debilitada, vivia sob cuidados constantes em uma propriedade isolada chamada Belle Girdler. Apesar de sua condição física frágil, a mente permanecia lúcida. Ela confirmou o carinho que Randall tinha por Letitia, mas mencionou algo que mudou o curso das investigações. Randall havia cortado relações com sua irmã Sônia, mãe de Pippi e Emma, muitos anos antes. Contudo, por insistência de Belle, os 2 jovens foram incluídos no testamento. Belle mencionou também uma carta enviada por Letitia anos antes, em que a secretária falava sobre sua irmã mais nova, Charlotte, uma mulher frágil que vivia reclusa, com pouco contato social e muitos problemas de saúde. Após essa correspondência, nunca mais teve notícias diretas de Letitia. O tom da conversa indicava algo que Clithering suspeitava. A mulher que agora vivia em Little Paddocks podia não ser a mesma que Belle conhecera. De volta à vila, Craddock começou a buscar pistas sobre Pip e Emma. Quem eram? Onde estavam? Poderiam estar disfarçados entre os moradores? Essa possibilidade levantava suspeitas sobre Patrick e Julia Simmons, ambos jovens, recém-chegados, com origens nebulosas. Mas também recaía sobre Philippa Hames, a jardineira viúva, discreta, educada e mãe de um menino que estudava em internato. Nada nela parecia ameaçador, mas era justamente isso que a tornava interessante. Enquanto isso, Miss Marple continuava reunindo informações à sua maneira, observando, escutando, fazendo perguntas inofensivas em chás e passeios pelo jardim. Ela entendia que o dinheiro envolvido naquele testamento não era apenas um número. Era uma promessa de segurança, um símbolo de status, uma justificativa para atos irreparáveis.
A ganância não precisa gritar para ser perigosa. Ela atua em silêncio. E foi assim que a verdadeira ameaça cresceu, disfarçada de rotina doméstica e educação refinada. Quando Dora Banner foi encontrada morta após ingerir um comprimido adulterado, a natureza do jogo mudou. Não era mais apenas uma tentativa de homicídio. Alguém estava eliminando peças do tabuleiro para proteger uma farsa. Dora, com sua inocência, talvez tivesse começado a lembrar demais. Talvez houvesse dito algo sem perceber. E isso bastou para que se tornasse um risco. Letitia, ou quem quer que fosse, lamentou a morte da amiga com um choro contido, discreto demais. Miss Marple, ao perceber o detalhe de um colar de pérolas que se quebrou em suas mãos, notou o simbolismo do momento. Um objeto aparentemente valioso, mas feito de vidro. Assim como a aparência de Letitia, aquela peça era uma imitação bem feita, mas frágil. E a ganância estava por trás de tudo. As conversas com Philippa começaram a mudar de tom. Ela demonstrava desconforto quando o nome de Sonia Girdler era mencionado. Em determinado momento, Miss Marple percebeu um reflexo de culpa em seu olhar. Não de alguém que matou, mas de quem esconde algo importante. Philippa, afinal, tinha um filho para sustentar. Ser uma possível herdeira da fortuna dos Girdler poderia mudar seu destino. Quando Craddock voltou à vila com notícias sobre Pip e Emma, Philippa foi chamada para uma conversa mais direta. E, diante das evidências, confessou. Ela era Pip. Seu nome real era Philippa Jocelyn. Fora enviada à vila com a esperança de ser reconhecida por Letitia, de receber parte da herança. Julia Simmons, revelada mais tarde como Emma, sua irmã, havia seguido o mesmo plano, usando outro nome. Ambas desejavam o dinheiro, mas negaram qualquer envolvimento com os crimes. Essa revelação deixou a situação ainda mais tensa. Agora sabiam que a herança estava sendo disputada por 3 lados, quem fingia ser Letitia, as herdeiras legítimas e aqueles que talvez quisessem impedir que a verdade viesse à tona. Para Miss Marple, tudo fazia sentido. Um crime motivado por dinheiro raramente era impulsivo. Era planejado, cuidadosamente executado e maquiado com perfeição. O disparo em Little Paddocks, a escuridão, o corpo de Rudy, as histórias divergentes, tudo se encaixava em um único quadro. Uma mulher desesperada para manter uma identidade falsa e garantir um futuro que julgava merecer. Ao final daquela etapa, a investigação deixava claro que o que estava em jogo não era apenas um patrimônio financeiro, era o direito de existir com segurança em um mundo instável. A fortuna dos Girdler representava estabilidade, controle, paz. E para alguns, esse tipo de promessa era mais do que tentadora, era motivo para matar. Investigações como a de Little Paddocks raramente são resolvidas com provas materiais isoladas. Mais do que analisar balas ou pegadas, o sucesso de um detetive depende de entender a conduta das pessoas. O comportamento humano é uma janela reveladora e, quando observado com atenção, ele pode indicar o que as palavras tentam esconder. Desde o início, a atmosfera da casa de Miss Blacklock era marcada por um controle silencioso. Tudo era ordenado, limpo, com uma aparência de rotina bem ajustada. Porém, quando se olhava além da superfície, havia ruídos invisíveis, pequenos gestos, olhares evitados, sorrisos forçados. Aquilo que parecia normal, na verdade, escondia camadas de tensão, medo e até culpa. Mitzi, por exemplo, era uma personagem difícil de decifrar. Falava alto, dramatizava situações simples
e vivia em estado constante de alerta. Para alguns era apenas exagerada, mas Miss Marple não descartava suas reações tão facilmente. Vinda de um país estrangeiro e com experiências traumáticas anteriores, Mitzi reagia ao ambiente com instintos aguçados. Suas explosões não eram teatrais apenas por vaidade. Eram defesas, criadas por anos de sofrimento. E entre seus gritos havia verdades que poucos prestavam atenção. Dora Bunner, por outro lado, era o oposto. Sua personalidade dócil e dispersa a tornava subestimada por todos. Falava devagar, esquecia detalhes, repetia histórias. No entanto, essa fragilidade a fazia observar sem ser notada. Foi justamente sua natureza gentil que despertou desconfiança em alguém e, por isso, ela foi envenenada. Não por saber algo com certeza, mas por estar perigosamente próxima de lembrar. Já Patrick e Julia Simmons apresentavam comportamentos mais ambíguos. À primeira vista, eram jovens simpáticos, bem-humorados, com aparência de bons parentes. Mas havia em ambos uma leve indiferença às tragédias ao redor. Quando Dora morreu, Julia não chorou. Quando o inspetor interrogava os convidados, Patrick parecia encarar tudo como uma peça de teatro. O desprezo pelo sofrimento alheio não era necessariamente uma culpa direta, mas revelava um traço de distância emocional, talvez necessário para sustentar uma mentira por tanto tempo. Philippa Ames era um caso mais complexo. Viúva, mãe, reservada e respeitosa, demonstrava equilíbrio e sobriedade. Ainda assim, sempre parecia medir suas palavras, como quem calcula o impacto de cada frase. Sua serenidade era o que chamava a atenção. Não se envolvia em fofocas, evitava perguntas pessoais e, em certos momentos, sumia da narrativa como uma sombra. Era essa ausência constante que intrigava Miss Marple. Philippa parecia estar sempre no lugar certo, mas fora do foco. Não por acaso, mas por escolha. O coronel Easterbrook oferecia outra faceta do comportamento humano, a vaidade da experiência. Com postura ereta e falas elaboradas, ele gostava de parecer o mais racional entre todos, mas seu orgulho o cegava. Quando percebeu que sua arma havia sumido, preferiu o silêncio. Não por cautela, mas por orgulho. Não queria admitir que alguém em sua própria casa pudesse ter acesso ao revólver. Sua esposa, Laura, notoriamente submissa, tentou sugerir que fosse comunicar o fato. Ele, no entanto, descartou a ideia, e esse silêncio contribuiu para que o mistério se aprofundasse ainda mais. As senhoras Hinchcliffe e Murgatroyd funcionavam como um curioso contraste. A primeira era decidida, direta, com pouco interesse por aparências. A segunda, mais delicada, parecia constantemente deslocada. Quando começaram a reconstituir os eventos por conta própria, demonstraram uma coragem inesperada. Murgatroyd, em especial, mostrou como o comportamento de alguém aparentemente frágil pode se transformar quando a verdade começa a emergir. Foi essa coragem que a levou à morte. Quando sussurrou a frase "ela não estava lá", apontando para uma ausência crucial na noite do crime, ela se tornou um obstáculo que precisava ser removido. Miss Marple, com sua forma única de enxergar o mundo, sempre valorizou o que as pessoas deixavam escapar. Para ela, o que uma pessoa tenta esconder é sempre mais revelador do que aquilo que mostra. E em cada fala, cada pausa, cada gaguejada involuntária, ela encontrava pistas. Sabia que a mente humana é engenhosa, mas nem sempre coerente. Quando se mente, há sempre um detalhe que escapa, um gesto que não combina com as palavras. Um exemplo claro disso foi a própria Letitia Blacklock,
Ela se apresentava como uma mulher controlada, prudente e preparada, mas, em algumas ocasiões, mostrava sinais sutis de ansiedade. Quando alguém a surpreendia com uma pergunta inesperada, ela levava a mão à orelha, exatamente a que havia sido ferida. Não era dor, era desconforto emocional. Um ato inconsciente que Miss Marple associou ao medo de ser desmascarada. Essa inquietação foi crescendo conforme a investigação avançava. Quando Philippa revelou ser Pip e Julia, sua irmã Emma, a tensão em Letícia aumentou visivelmente. Seu tom de voz ficou mais ríspido. Os olhos perderam o brilho contido. Era como se, de repente, toda a elegância fosse uma camada superficial prestes a ceder. O comportamento das pessoas também mudou ao perceberem que estavam sendo observadas. O silêncio se tornou mais espesso, as conversas mais superficiais. As visitas entre vizinhos diminuíram. Havia medo em cada esquina, não só do assassino, mas do que os outros poderiam descobrir. Craddock, por sua vez, passou a observar não só os depoimentos, mas também os silêncios. Notou que certas perguntas provocavam reações desproporcionais. Quando falava sobre a porta lateral da sala, por exemplo, Letícia mudava de assunto. Quando mencionava Rudy Shears, Patrick ria de nervoso. Quando falava do testamento, Philippa se retraía. Era um jogo de observação contínua. E quem conseguisse ler as entrelinhas compreenderia que, em Chipping, Cleghorn, ninguém era totalmente inocente. Havia medo, sim, mas também conveniência. Alguns ocultavam por proteção, outros por interesse. No fundo, o comportamento humano é instintivo. E nesse caso, o instinto mais evidente era o da autopreservação. Todos estavam dispostos a proteger a si mesmos, mesmo que isso significasse desviar da verdade. À primeira vista, Chipping Cleghorn parecia uma vila acolhedora. Casas organizadas, vizinhos conversando em portões, pequenas cerimônias religiosas e convites para chás semanais. Mas por trás dessa fachada de cordialidade e rotina, havia uma outra realidade, uma comunidade de indivíduos que, mesmo cercados por outros, viviam em diferentes graus de abandono, insegurança e solidão. A própria Miss Blacklock, ou Charlotte, como se revelaria mais tarde, era o exemplo mais complexo de isolamento. Ainda que morasse com pessoas e organizasse eventos sociais, sua existência era solitária. O segredo que carregava a mantinha distante. Viver como outra pessoa exigia constante vigilância, o que tornava impossível qualquer vínculo genuíno. A cada nova visita ou conversa, ela precisava calcular o que dizer, como reagir, quais memórias fingir que possuía. Essa vida de fingimento a empurrava para um tipo de exílio psicológico. Mesmo rodeada de companhias, Charlotte estava, de fato, sozinha. Esse estado de reclusão emocional se acentuava nas noites silenciosas. O que parecia ser calma, na verdade, era um esforço contínuo para manter as aparências. Sua vulnerabilidade não era física, mas emocional. O medo constante de ser desmascarada a tornava cautelosa. Qualquer deslize poderia significar a perda de tudo o que havia conquistado ao assumir a identidade da irmã. Dora Bunner representava outra forma de fragilidade. Diferente de Charlotte, sua dependência era visível. Vivendo sob os cuidados da amiga de infância, Dora possuía uma visão infantilizada do mundo. Via Letícia, sem saber quem ela realmente era, como sua salvadora. Essa dependência emocional era tamanha que a cegava para os perigos ao redor. Dora precisava de proteção, de rotina, de estabilidade.
Sua presença na casa servia como lembrança do passado verdadeiro de Charlotte, e, paradoxalmente, isso a tornava uma ameaça. No fundo, seu jeito terno e nostálgico a colocava no caminho do perigo. Mitzi, a empregada, enfrentava um tipo diferente de marginalização. Como estrangeira, era constantemente lembrada de que não pertencia completamente àquele lugar. Carregava traumas de guerra, medo de perseguição e uma desconfiança generalizada. Sua tendência a exagerar e dramatizar os fatos era, muitas vezes, ridicularizada pelos outros. No entanto, sua postura era uma forma de defesa. Mitzi sentia que ninguém acreditaria nela se dissesse algo sério, então gritava, esperneava e criava histórias para manter-se relevante. Essa atitude nascia do receio de ser ignorada, esquecida, talvez até morta, sem que ninguém a defendesse. Sua maior angústia era ser vista apenas como uma caricatura. A solidão de Philippa Ames tinha raízes mais silenciosas. Viúva jovem e mãe, Philippa sustentava uma aparência calma e educada. Porém, por trás dessa serenidade, havia um cansaço profundo. Carregava o peso de criar um filho sozinha, de manter as finanças estáveis e, ainda assim, de esconder sua verdadeira identidade como herdeira legítima de Randall Girdler. Sua vulnerabilidade não era explícita. Era uma ausência constante, uma cautela em se abrir. Evitava amizades mais profundas, raramente falava de sentimentos e parecia sempre pronta para desaparecer se algo desse errado. Seu maior medo não era ser descoberta como Pip, mas sim perder a oportunidade de garantir o futuro do filho. O reverendo Julian Harmon e sua esposa Bunch também viviam sob os efeitos do afastamento. Enquanto ele se dedicava aos compromissos religiosos, Bunch sentia-se, muitas vezes, à margem dos acontecimentos. Curiosa, ativa e comunicativa, ela se esforçava para entender os acontecimentos ao redor, mas sabia que era frequentemente deixada de fora das decisões importantes. Ainda assim, foi uma das poucas pessoas que viu além das aparências. Seu carinho por Miss Marple era reflexo de uma busca por orientação em meio à confusão. Entre todos os personagens, talvez a figura mais pungente no tema do isolamento tenha sido Amy Murgatroyd. Vista como uma mulher simples, ela passava despercebida nas rodas sociais. Sua voz era baixa, suas opiniões pouco levadas em conta. No entanto, quando finalmente entendeu que alguém essencial não estava presente no momento do crime, tornou-se um alvo. Amy foi morta de forma silenciosa, solitária, em seu próprio jardim, enquanto aguardava a volta da amiga Hinchcliffe. Sua última frase, ela não estava lá, ficou suspensa no ar, sem testemunhas. Morrer assim, com a verdade prestes a emergir e sem ninguém por perto, simbolizou o custo extremo da solidão. Hinchcliffe, ao descobrir o corpo da amiga, reagiu com fúria e dor. Não era apenas a perda de alguém querido. Era a constatação de que Amy, uma mulher boa e leal, fora ignorada até o fim. Sua raiva não era irracional. Era a revolta de quem compreendeu que o isolamento emocional, mesmo entre pessoas próximas, pode ser fatal. Por fim, havia Miss Marple. Embora muitos a vissem como uma senhora solitária, ela nunca se sentia realmente sozinha. Ao contrário dos outros, sua observação atenta do comportamento alheio lhe dava um tipo raro de companhia: o entendimento. Ela percebia o que ninguém dizia, conectava as emoções com as ações e era capaz de se aproximar das pessoas nos pontos exatos de fragilidade. Sua empatia fazia com que os outros se abrissem, ainda que sem perceber. Era assim que ela reunia informações, não com interrogatórios,
mas com humanidade. Miss Marple compreendia que o maior risco não vinha das mentiras explícitas, mas da solidão que permitia que essas mentiras prosperassem. O isolamento, em suas múltiplas formas, criava espaço para que a verdade fosse escondida e para que o mal se infiltrasse, sorrateiro, entre aqueles que mais precisavam de ajuda. A vila de Chipping Cleghorn era, então, mais do que palco de um crime. Era um espelho. Mostrava como pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente banais, podiam estar imersas em dramas internos silenciosos. E quando o silêncio é longo demais, ele se torna vulnerabilidade. E vulnerabilidade no lugar errado pode ser mortal. O assassinato em Little Paddocks não começou com um tiro, começou com um anúncio. A forma como a tragédia foi introduzida, por meio de uma nota no jornal local, entre ofertas de bolos e anúncios de aniversários, revelou desde o princípio que o crime tinha algo de teatral. Alguém queria a atenção. Alguém planejou tudo para ser observado. Um homicídio ocorrerá, hoje, às 6h30, em Little Paddocks. Convidados são bem-vindos. Assim se lia, como se fosse um convite para uma comédia amadora. Era, em essência, um espetáculo, com hora marcada, público escolhido e cenário montado. Esse uso da encenação como parte do crime é o que transformou o assassinato em uma performance. Não foi um ato impulsivo. Foi um teatro cuidadosamente escrito, com personagens designados, iluminação estratégica e, acima de tudo, uma ilusão pensada para confundir até os mais atentos. Miss Blacklock, ou Charlotte, como se descobriria depois, sabia disso. Ela compreendia o poder da manipulação visual. O momento escolhido para a ação não foi por acaso. Às 6h30, a luz natural começa a desaparecer, criando sombras e ambiguidade. A disposição dos móveis na sala de estar, as portas entreabertas, o posicionamento dos convidados, tudo fazia parte do palco. Quando as luzes se apagaram repentinamente e o som de disparos encheu o ambiente, o efeito não foi apenas físico, foi psicológico. As pessoas não reagiram como se estivessem em um tiroteio, mas como se estivessem dentro de uma peça interativa. A hesitação inicial, os risos nervosos, os gritos depois, demonstravam como a fronteira entre ficção e realidade havia sido rompida. A entrada do suposto assaltante mascarado, iluminado por uma lanterna forte, foi o clímax de uma narrativa. Ninguém viu claramente seu rosto. Ninguém sabia ao certo de onde ele havia surgido. A lanterna cegava. Os sons se sobrepunham. A escuridão se tornava a personagem principal. No meio do caos, o corpo de Rudy Schertz tombava, como parte final de uma apresentação dramática. A arma estava lá, o sangue também, mas havia algo encenado em tudo aquilo. O comportamento de Miss Blacklock após o ataque era digno de análise. Ela se manteve de pé, contendo o sangramento em sua orelha, organizando os outros como uma anfitriã que tentava controlar uma festa que saíra do roteiro. O inspetor Craddock percebeu cedo que o crime continha elementos teatrais. Ele conhecia a lógica dos criminosos impulsivos, aqueles que agem por raiva ou medo. Mas este caso era diferente. Era ensaiado. Alguém quis que todos estivessem lá. Alguém quis ser a vítima e também a heroína. Esse teatro, no entanto, começou a desmoronar quando personagens secundários começaram a sair do script. A senhorita Murgatroyd, por exemplo, começou a refletir sobre os rostos que viu, ou que não viu, na hora do blackout. A frase "ela não estava na sala" não fazia parte da encenação.
Era improviso. Era verdade. E por isso custou sua vida. O colar de pérolas que Charlotte deixou cair em um momento de tensão também foi simbólico. Pérolas falsas de brilho opaco eram o reflexo da personagem que ela construíra. Tudo nela era meticulosamente planejado para parecer autêntico, mas no fundo era um papel que exigia esforço constante, e como toda performance longa demais, os erros começaram a aparecer. Miss Marple, sempre atenta aos detalhes, entendia os jogos por trás das aparências. Para ela, o comportamento de Charlotte revelava uma mulher acostumada a representar. Quando alguém vive tanto tempo encarnando um papel, começa a acreditar nele. Charlotte não apenas fingia ser Letitia, ela se moldou para parecer com ela em tudo, modos, vocabulário, postura, mas nunca pôde copiar uma coisa, as lembranças, e era isso que atraía. As diferenças entre quem realmente era e quem fingia ser surgiam em conversas sobre o passado, em reações a datas específicas, em lembranças que não existiam. Quando Miss Marple mencionava fatos da juventude de Letitia, Charlotte hesitava. Às vezes mudava de assunto, outras respondia com generalidades. Era como uma atriz insegura de sua fala. Outra demonstração do aspecto teatral do crime foi o uso da lanterna. Não foi apenas um acessório de cena, foi uma cortina. O feixe de luz forte não só impedia que os convidados vissem o rosto do atacante, mas direcionava o foco do público para onde o roteirista queria. Enquanto todos olhavam para o brilho, ninguém via o que acontecia ao redor. Era a clássica distração do ilusionismo. Faça o público olhar para a mão errada. Além disso, a escolha de Rudy Shears como suposto agressor não foi aleatória. Rudy era um jovem simpático, com histórico problemático, mas boa aparência. Era fácil vê-lo como um vilão improvisado, alguém com pouco a perder. E o fato de ter sido morto com sua própria arma aumentava o efeito dramático. Aos olhos do público, ele era o invasor, mas nos bastidores era apenas mais uma peça. Charlotte usou Rudy como se fosse um figurante descartável. Ofereceu-lhe dinheiro, prometeu algo incerto e o convenceu a participar do falso assalto. Talvez ele achasse que estava apenas ajudando em um evento teatral. Talvez nunca tenha imaginado que seria morto. O roteiro, no entanto, previa a eliminação de qualquer risco. Esse uso de elementos cênicos, luz, cenário, personagens, suspense, é o que deu ao crime uma dimensão quase artística. Mas, como em todo teatro que se sustenta demais em ilusão, a verdade acaba se infiltrando pelas rachaduras. Foi necessário um último ato. Miss Marple, auxiliada pelo sargento Fletcher, armou a cena final para desfazer a peça encenada. Durante um jantar silencioso, em que todos estavam tensos, uma encenação dentro da encenação foi executada. Mitzi, incentivada por Miss Marple, acusou Charlotte de estar armada na noite do assassinato. A reação da falsa Letitia foi imediata. Tentou silenciar Mitzi com violência, não como Letitia reagiria, mas como Charlotte agiria se estivesse desesperada. E então a voz de Dora Banner ecoou do vazio. Um chamado do além, feito por Miss Marple com perfeição teatral, que desmontou Charlotte por completo. O feitiço se quebrou. A máscara caiu. A diferença entre teatro e realidade está no risco. No palco, nada é definitivo. No mundo real, escolhas têm consequências. Em Little Paddocks, o espetáculo terminou, mas o custo foi alto. Vidas foram perdidas, máscaras foram destruídas, e a verdade, por mais cruel que fosse, finalmente encontrou espaço para aparecer.
Tudo começou com uma nota publicada em um jornal. Uma mensagem misteriosa, escrita com a leveza de um convite social, mas que escondia o peso de um plano meticuloso. O que parecia um simples jogo de detetive se revelou um quebra-cabeça moral, onde cada peça era moldada por ganância, medo, identidade fragmentada e segredos antigos. No centro de tudo estava uma mulher que deixou de ser ela mesma para viver como outra. Charlotte Blacklock, em um momento de ruptura emocional, decidiu enterrar a irmã Letitia e assumir sua existência, não por vingança, mas por sobrevivência. Após uma juventude marcada por vergonha e reclusão, ela viu na morte da irmã uma chance de ter aquilo que sempre lhe foi negado: reconhecimento, estabilidade e controle. Durante anos manteve o disfarce com habilidade, sustentou o nome, o estilo de vida, a convivência com vizinhos e até o círculo social de Letitia. Contudo, como toda mentira vivida por tempo demais, a dela começou a criar rachaduras. Cada gesto ensaiado exigia atenção absoluta. Cada lembrança esquecida exigia reinvenção. A cada novo contato, Charlotte precisava recalibrar sua atuação para se manter coerente. A visita inesperada de Rudy Shears foi o ponto de inflexão. Charlotte viu nele a oportunidade de encenar um falso atentado, uma maneira de validar sua posição como vítima e desviar as suspeitas que, silenciosamente, se acumulavam. O plano era claro. Rudy seria o suposto assaltante mascarado. O blackout, o brilho da lanterna, os tiros, tudo seria parte de um enredo previamente ensaiado. Ela fingiria ser atacada, sairia ferida, mas viva, e com isso consolidaria sua identidade falsa aos olhos de todos. Mas como toda história que envolve muitas variáveis, algo saiu errado. Rudy foi morto de fato. Talvez ele soubesse demais. Talvez tivesse hesitado. O certo é que a situação escapou do controle e Charlotte passou de manipuladora a assassina. A partir dali, cada ação se tornou uma tentativa desesperada de manter a farsa de pé. As mortes de Dora Banner e Amy Murgatroyd não foram premeditadas desde o início. Elas surgiram como respostas ao risco. Dora, com seu jeito distraído e afetuoso, começou a lembrar demais. Amy, observadora silenciosa, reparou em quem estava e em quem não estava na sala durante os disparos. Para Charlotte, não havia alternativa. O castelo de cartas começava a desabar e ela precisava agir rápido. Philippa e Julia, reveladas como Pip e Emma, estavam envolvidas por circunstâncias diferentes. Vieram à vila esperando apenas o reconhecimento de Letitia, acreditando que poderiam conquistar o direito à herança sem mentiras ou crimes. Mas se viram presas em um cenário de desconfiança e perigo, onde cada palavra era examinada e cada movimento potencialmente fatal. Miss Marple, com sua percepção silenciosa e lógica paciente, foi quem conduziu o desfecho. Com sua habilidade única de escutar o que ninguém dizia, conectou fatos dispersos, observou pequenos deslizes e interpretou reações que passariam despercebidas a qualquer outro. Foi ela quem, por meio de um plano final engenhoso, levou Charlotte a se revelar. A simulação da voz de Dora foi o último espelho colocado diante da assassina. Não havia como fugir. Charlotte quebrou. Sua máscara caiu não porque foi arrancada, mas porque já não havia mais força para segurá-la. A mulher que matara por medo de ser esquecida terminou sozinha, cercada pelos destroços de sua própria ilusão. Em lágrimas admitiu que amava Dora, mas não conseguia mais controlar as consequências da vida que havia inventado. O caso chegou ao fim com muitas feridas abertas.
Vidas foram ceifadas, relações se romperam. Mas também houve clareza. Philippa reencontrou sua identidade verdadeira. Júlia deixou de lado as invenções e encarou sua história com mais dignidade. Até Mitzi, antes vista apenas como excêntrica, ganhou espaço como alguém cuja coragem foi subestimada. A vila de Chipping Claghorn, antes vista como um lugar pacato, revelou sua complexidade humana. Ali, ninguém era exatamente o que aparentava. E isso, no fundo, não é exclusividade de vilarejos ingleses. Em qualquer canto do mundo, convivemos com disfarces, ilusões e pequenos teatros diários. Esse mistério não foi resolvido com uma pista única. Foi desvendado camada por camada, através de lembranças confusas, motivações ocultas e, principalmente, do comportamento de pessoas comuns em situações extremas. A chave da resolução não estava no crime em si, mas nas decisões tomadas antes e depois dele. O isolamento de Charlotte, a fragilidade de Dora, o silêncio cúmplice de alguns, a percepção emocional de outros. Tudo isso formou o tecido invisível do enredo. Não foi uma história sobre apenas uma identidade falsa. Foi sobre o que acontece quando a realidade é empurrada para debaixo do tapete por tempo demais. Charlotte não foi apenas uma criminosa, foi uma mulher ferida que encontrou na mentira uma forma de resistir ao mundo. Isso não a redime, mas ajuda a compreender a complexidade do que aconteceu. Seu erro foi pensar que podia esconder a verdade com elegância, como se encenação fosse suficiente para manter as sombras afastadas. No fim, é a verdade que encontra sempre seu caminho. E às vezes ela chega como uma lâmpada que pisca, uma frase solta, ou o olhar atento de alguém que parece apenas ouvir, mas está enxergando tudo. A verdade, assim como a luz, pode demorar a alcançar um espaço obscurecido, mas quando chega, revela tudo, inclusive aquilo que tentamos esconder de nós mesmos. E você? Quantas verdades camufladas passam despercebidas em sua própria vida? E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.